Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Transmissão Direitos Humanos, um podcast sobre formas de luta por direitos e que fala também sobre como nutrir afetos entre militantes de direitos humanos. Esse programa é apresentado por mim, que sou a Raquel da Cruz Lima. Por mim, que sou a Suhaili, e pela Luísa. O Transmissão Direitos Humanos, ele é um projeto que quer fazer circular ideias e novas histórias inspiradoras de lutas por direitos humanos. Normalmente, a gente se encontra aqui no podcast uma vez por mês, sempre na segunda-feira de cada mês, com uma entrevista que fala sobre trajetória de militância, desafios da prática e do autocuidado. Mas dessa vez a gente resolveu lançar um episódio extra para marcar a comemoração de 1 ano de episódios do Transmissão Direitos Humanos. A gente lançou nosso primeiro episódio em outubro de 2018. E a gente tá muito feliz com esse marco, principalmente porque é um momento pra gente parar pra pensar sobre todos os programas que a gente produziu, sobre as pessoas que a gente encontrou nesse processo, as histórias que a gente ouviu, muito apoio que a gente recebeu, tanto da comunidade de podcasters, especialmente das mulheres podcasters, mas também de você, ouvinte, que escuta a gente e acompanha o programa. E obrigada especialmente a você que está escutando a gente nesse momento. O Transmissão só faz sentido enquanto existir uma comunidade dentro da qual a gente faça essa troca de ideias e também de afetos. Então vamos começar agora o programa, né, como a gente sempre faz, conversando um pouco sobre algum tema de direitos humanos a partir de uma recomendação. Hoje a gente pensou em falar sobre direitos humanos e armas, porque é um tema que tem tudo a ver com a nossa entrevista que começa daqui a pouco. O artigo Mulheres, Armas, Paz e Segurança, da Jodie Williams, foi publicado na revista Sur, número 22, e que foi um dossiê especial sobre armas. Para ter acesso a esse artigo, é só clicar na descrição do episódio, ou então acessar o correio 13 do Transmissão de Direitos Humanos lá no nosso site, que é o www.transmissãodh.com.br. Nesse artigo, a autora, que foi uma ganhadora do Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho dela na proibição de minas terrestres, analisa como as mulheres são excluídas de debate sobre desarmamento, inclusive em organismos internacionais e outros espaços de promoção de direitos. O ponto de partida do artigo é que não importa, né, se são armas de pequeno porte o assunto, ou então grandes explosivos utilizados em povoados, em qualquer lugar onde há conflito armado, mulheres e crianças são especialmente vulneráveis. Isso não quer dizer que as mulheres possam ser vistas de forma passiva nos conflitos armados. Diversas mulheres se recusam a serem identificadas como vítimas. Na verdade, muitas delas desempenham um papel de liderança nas iniciativas internacionais realizadas pela sociedade civil, relacionadas com desarmamento e controle de armas. E é esse tipo de tratamento das mulheres como alvos fáceis da violência tende a se perpetuar quanto mais as atenções continuarem focadas nas vítimas do conflito e não nos perpetradores e na causa da violência, como 2 artigos que a gente já recomendou aqui, como o da Bukowska e o da Susan Marks, demonstram um pouco essa discussão. Isso a gente vai ficar aqui também na descrição do episódio para você acessar esses artigos, né? Mas que reforçam muito a maneira como a gente olha para violações e fala sobre elas, também colocam as pessoas em determinadas situações que perpetuam ou aprofundam violações de direitos. Sim, a ideia de desconsiderar por completo a agência dessas mulheres deve ser vista como um problema para se pensar a política de controle de armas. E outro aspecto importante para pensar nessa perspectiva de gênero sobre as armas é que geralmente não são as mulheres as pessoas que estão envolvidas na concepção, produção, venda e também no uso de armas que as afetam de forma desproporcional. Por isso, até recentemente, as vozes das mulheres não eram ouvidas em relação a desarmamento e controle de armas. Mas é curioso, né? Porque existe um estereótipo que enxerga as mulheres como defensoras da paz, num sentido amplo, que coloca mulheres como símbolos para se acabar com conflitos, mulheres e crianças, né? Mas, no entanto, quando chegam as questões complexas, digamos, né, para lidar com as armas, quando são discussões técnicas, quando é a produção de tratados, quando são as agências que vão tomar as grandes decisões, aí as mulheres desaparecem de cena e são ignoradas. Mas o artigo vai mostrar justamente que muitas mulheres estiveram na linha de frente de mobilizações como a Base Feminina da Paz de Greenham Common, a International Campaign to Ban Landmines, a International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, a Campaign to Stop Killer Robots e também a International Campaign to Stop Rape and Gender Violence. Então fica muito claro que as mulheres estão em discussões sobre como os conflitos armados as afetam, seja por meio de políticas de violência sexual, seja pelo uso de minas terrestres ou mesmo pelo uso de armas nucleares. E aqui no Brasil a gente não consegue também deixar de mencionar
as mulheres nas mobilizações políticas contra execuções sumárias pela polícia, pela redução da violência policial e do uso de armas letais. Isso aparece claramente nos grupos de mães que atuam politicamente a partir da execução e perda de filhos para execuções, para casos de tortura e que transformam essa trajetória de luto em luta e enfrentam diretamente a questão da violência armada. E outra questão importante desse artigo é ver como essa desigualdade na maneira como as mulheres são afetadas pela violência armada e também na representação delas para a discussão de causas e soluções para esse problema aparece também nas organizações internacionais. A ONU tem tido um papel importante no reconhecimento de que existem particularidades de gênero nos conflitos armados e, nesse sentido, a autora do texto destaca uma resolução do Conselho de Segurança, que é a 1325, que trata dessa perspectiva específica. No entanto, isso não se reflete em medidas concretas dentro da própria ONU. Então, quando a ONU, por exemplo, convoca painéis para tratar especificamente desse tema, são montados, isso aconteceu efetivamente, painéis só de homens. E mesmo diante de confrontações de questionamentos, no máximo é incluída uma ou outra mulher, sem que haja efetivamente uma representação paritária de gênero. E para enfrentar, então, esse problema da representatividade, a Jodie, ela cita duas iniciativas. Uma primeira iniciativa é de uma organização chamada Artigo 36, e que decidiu elaborar uma lista com homens que assumissem o compromisso de não participarem de painéis nos quais não tivesse presença de mulheres. A segunda iniciativa é a Campanha pela Equidade de Gênero na Representação Internacional, que chama atenção para como essa subrepresentação de mulheres aparece não apenas na discussão sobre armas e desarmamento, mas em todas as instâncias internacionais, como tribunais internacionais, organismos de monitoramento e outros órgãos que lidam com direitos humanos, cooperação internacional e relações internacionais. Eu e a Suhaili, que a gente acompanha muito, a Corte Interamericana, tem um exemplo gritante de como isso aparece numa organização que é muito importante para decisões sobre o Brasil, que é a Corte Interamericana. Atualmente, na Corte Interamericana, tem só uma única mulher que é juíza e passamos até 2016 por um período que não tinha nenhuma mulher. E mais do que isso, tinha inclusive um juiz que posteriormente foi denunciado por violência doméstica gravíssima, num caso muito intenso e que não só envolveu a acusação de violência doméstica, mas que envolveu uma forma machista de responder essa acusação, deslegitimando a palavra da vítima. Eu acho muito interessante retomar, pensando no sistema interamericano, como a Cecília Medina coloca essa questão e esse problema da importância de ter mulheres nesses espaços de representação e mulheres com uma perspectiva feminista, para que possamos avançar em algumas temáticas que normalmente não são discutidas em espaços exclusivamente masculinos. Exatamente. Vamos agora então continuar o nosso programa para entrevistar uma mulher incrível que tem muito a falar pra gente sobre estratégias para enfrentar contextos de violência, de negação de direitos e promovendo muita transformação. Então vamos lá que essa entrevista tá incrível mesmo. Na entrevista de hoje, nós vamos bater um papo sobre a promoção do acesso à justiça e do direito à segurança pública com Lidiane Malanchini, que é coordenadora do eixo Segurança Pública e Acesso à Justiça da Redes da Maré, no Rio de Janeiro. Lidiane, nós estamos muito felizes em ter você aqui e muito obrigada por topar essa conversa com Transmissão Direitos Humanos. Obrigada, queridas. Prazer é meu. Obrigada, Lidiane. Para começar o programa, eu queria primeiro agradecer a Ana Paula Navarrete, da Rede de Justiça Criminal, que foi por conta de um evento que a Rede é uma das organizadoras, que a Lidiane veio aqui para São Paulo, então a gente teve a oportunidade de combinar esse encontro, que a Ana ajudou a gente a tornar possível colocar a gente em contato. Obrigada, Ana! Então, Lidiane, a gente gosta de começar o programa falando um pouco sobre a trajetória profissional das pessoas que vêm aqui, como que elas chegaram nesse trabalho de luta por direitos. Você pode contar um pouco para os ouvintes por que você começou a trabalhar nessa área e como que você chegou na Redes da Maré? Então, na verdade, eu nasci na Zona Norte do Rio de Janeiro, e eu comecei
comecei, na verdade, a me aproximar com temas relacionados a direitos humanos no ensino médio, né? Participei de um grêmio estudantil numa escola pública no Rio de Janeiro, e a partir daí eu percebi que eu queria trabalhar não só com a área de humanas, mas também trabalhar com coisas que propusessem mudanças efetivas. Então eu entrei na universidade pública no Rio de Janeiro, né? Sou a primeira geração da minha família que entra numa universidade pública, então fiz serviço social, depois fiz mestrado. Quando eu terminei o mestrado, né? No mestrado eu já estudava segurança pública, fui estudar a relação de jovens negros com jovens policiais na UPP Mangueira Tuiuti, né? No período da implantação da UPP. E aí quando finalizei meu mestrado, eu fui trabalhar na Maré, na verdade, numa pesquisa em uma cena de consumo de crack, que era uma coisa muito diferente pra mim, porque eu nunca tinha atuado diretamente com política de drogas. Mas aí comecei a trabalhar na Maré. A Maré, eu acho que é um mundo de afetos, né? Eu costumo falar que a Maré foi o lugar que eu escolhi e que me escolheu para eu fazer e trabalhar e contribuir com os processos de luta. E aí eu fui indo para trabalhar no eixo de segurança pública, né? Que na verdade é um trabalho que a Redes da Maré realiza há muito tempo, né? A Redes da Maré é uma organização que atua há mais de 20 anos na Maré. Começou com pré-vestibular comunitário e conforme foi se desenvolvendo, a gente foi percebendo que precisava ampliar, né? Então, a partir do direito à educação, né? A partir do momento da discussão de colocar jovens negros na universidade lá na década de 90, início dos anos 2000, a gente foi percebendo que era muito importante a gente discutir outras questões para a favela, né? Então, era importante discutir política para mulheres, política de drogas, era importante discutir saúde, política de urbanização, mas também segurança pública. A gente foi percebendo que não adiantava, na verdade, a gente pressionar por ter uma educação de qualidade, que os equipamentos de saúde do território funcionassem bem, se a gente não tem segurança, né? Então, a partir de 2009, a Redes começa a estabelecer esse eixo como eixo prioritário de ação, e eu começo a trabalhar na Redes em 2015 com isso. Então, eu já estou na Maré há 4 anos. Legal. A gente pensou em te perguntar também se você podia contar um pouco pra gente, porque muitos dos nossos ouvintes não conhecem as favelas da Maré e o contexto social em que se insere hoje a atuação da Redes da Maré também. Contar um pouco pra dividir com a gente. Então, na verdade, o Conjunto de Favelas da Maré é um conjunto de favelas que une 16 favelas, né? Juntos tem 140 mil habitantes que vivem em 47 mil casas, mais ou menos, que na verdade a gente faz uma proporção, né? A Maré é maior do que 95% dos municípios brasileiros, então a Maré é quase que uma cidade dentro do Rio de Janeiro. Além disso, ela está num lugar muito estratégico, porque é por onde passam as principais vias expressas de acesso ao centro da cidade. Então, quem foi ao Rio de Janeiro, possivelmente já passou pela favela da Maré. E aí, a Redes vem, né, na verdade, como eu disse, há 20 anos já trabalhando. A Redes é fundada por moradores da Maré, na verdade, começa com jovens universitários que chegam à universidade, olham a universidade e percebem que os seus pares não estão ali. Então, a Maré fica do lado da maior universidade pública do Brasil, né, que é o UFRJ. E a gente não costuma, né, a sociedade não costuma dizer para uma criança que estuda na Maré, numa escola na Maré, que a universidade é um lugar para ela. Então, eu acho que a Redes, ela surge muito nessa perspectiva de que é muito importante que os moradores de favela acessem direitos, acessem espaço de poder. Estar na universidade é um espaço de poder também, né? A gente parte do pressuposto que a favela é cidade. Essa ideia de que a favela é um gueto, é uma coisa separada, pra gente não faz sentido, né? Então, todos os direitos que acontecem lá em Ipanema, no Rio de Janeiro, lá no Leblon, no Rio de Janeiro, tem que acontecer também dentro da favela. Então, a Redes, ela se impulsiona nisso. A nossa ideia, ela tem hoje cerca de 30 projetos que se dividem em 5 eixos prioritários, né? Educação, arte e cultura, memória e identidade, desenvolvimento territorial e segurança pública e acesso à justiça. E dentro desses 30 projetos, a gente pensa como que a gente incide em políticas públicas que garantam a melhoria da qualidade de vida da população. A gente nega essa ideia de que a ONG vai ocupar o lugar do Estado. Na verdade, a gente acha que o nosso papel, a partir de tudo que a gente faz, é pressionar para que o Estado esteja ali de forma efetiva, que esteja ali para garantir direitos dos moradores. Às vezes pode parecer uma coisa óbvia para quem não mora em favela, quem não circula na favela, quem não trabalha em favela. Mas falar que a gente precisa ter aula todo dia, né, é necessário num contexto de extrema violência e vulnerabilidade. Dizer que o posto de saúde não pode fechar porque tem confronto armado, porque tem tiroteio, pode parecer óbvio, mas isso não faz parte da realidade. Então, desde 2009 aí a Redes vem trabalhando com segurança pública porque a gente foi percebendo assim, mano, não dá pra gente discutir
os outros direitos se não discute segurança pública. Maré, por exemplo, hoje tem 49 escolas. A Maré tem mais escolas que o município de Queimados, no Rio de Janeiro. Só que essas escolas, elas não funcionam. Não funcionam porque o Estado tem uma forma de olhar esse território, de investir nessas escolas, mas também não funciona porque o Estado vem com seu braço armado, né, vem através das forças policiais e causando muitos confrontos no território que obrigam as escolas a fechar. A realidade do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro, é muito diferente da periferia aqui de São Paulo. Então, por exemplo, na Maré, a gente não tem a polícia circulando cotidianamente na favela. Toda vez que a polícia entra na favela, é mediante a uma grande operação. E uma grande operação que envolve muitos homens, né, muitos policiais, um armamento bélico, né, tipo, estrondoso, assim, fuzis, tipo, policiais portando um fuzil e uma pistola. Fuzil no Rio de Janeiro, né, é banalizado, todo mundo usa, todo mundo tem. Você tem caveirão terrestre e agora você tem caveirão voador que dá tiro de cima pra baixo. Então, assim, às vezes a gente fala assim, um dia de operação na Maré. Um dia de operação na Maré, operação policial, paralisa a vida de quem vive ali. Então, fecha a escola, fecha o posto de saúde. Quem tem que sair pra trabalhar não consegue. Lá na Redes, a gente tem que dar declaração pro trabalhador, entregar no posto de trabalho dele, dizendo que tá tendo operação e que ele não conseguiu sair no horário, porque o patrão dele tá lá na Zona Sul, né? Tá lá no centro da cidade, não entende por que aquele cara chega atrasado. Às vezes acha que ele tá de preguiça, que ele é vagabundo, não entende que tem tanto confronto. E é isso, a Maré fica a 5 quilômetros do centro da cidade. É um absurdo, o abismo social que a gente tem. Então é por essas e outras um pouco que a Redes vai trabalhando. A gente vai pensando como que a gente discute segurança pública a partir desse lugar, a partir da Maré com a Maré. Então tudo que a gente vai formulando, né? Seja a nível de campanhas, então a gente tem um papel de mobilização comunitária muito forte, seja articulação institucional, seja serviços para o território. Então, por exemplo, hoje a gente tem, em dia de operação policial, a Rede não fecha. Na verdade, é um momento que a gente tem que ficar mais aberto, porque a gente, como uma organização de base, a gente não pode cometer o mesmo erro do Estado, né, que é fechar as portas. A gente entende que tem toda a questão da segurança, mas é na hora da operação policial que o morador mais precisa da gente. Então, a gente se coloca à disposição para fazer, nesses dias, né, para acolher os moradores. Então, morador que teve a casa invadida, morador que teve alguém ferido, alguém que teve o filho morto, alguém que está sendo torturado de uma casa. As pessoas vão até a Redes, mandam um WhatsApp e a gente vai tentando apoiar esses processos e pensar junto com esses moradores o que a gente faz para reverter esse quadro. Então é denunciar isso, né? É denunciar o Ministério Público, a gente denuncia. É denunciar nas redes sociais, a gente denuncia. É ir à grande mídia. Então a gente vai, na verdade, construindo no cotidiano ali como que a gente vai enfrentar esse desafio que é pensar a segurança pública enquanto um direito para quem vive ali. Nossa, Lidiane, você falando, a gente vai pensar 1 milhão de ganchos de coisas que a gente quer aprofundar. Uma primeira coisa que eu queria comentar, que eu acho que é bem cara na nossa trajetória, minha, da Luísa, da Suhaili, é esse primeiro aspecto que você falou sobre o trabalho não ser de se colocar no lugar do Estado. Porque eu acho que isso é um debate muito importante e a gente trabalhou uma época com população em situação de rua e esse é um tema em especial que está super ocupado por um discurso de que o trabalho das organizações, né, das ONGs, dos coletivos tem que ser de suprir a lacuna, né, e foi muito desafiador enquanto a gente trabalhou com essa população, bater que o nosso lugar como sociedade civil não era esse, não é de ocupar, preencher o vazio, né, é de cobrar, é de enfrentar. Então acho que isso é um debate que se estende para outros campos, né, que é muito importante para quem é defensor de direitos humanos ou para quem está em estratégia de militância, de refletir muito a respeito, né, qual que é o lugar que a gente se coloca em relação ao Estado, né. Outro ponto que você falou também, que eu acho que seria legal ouvir um pouco mais, né, é onde então inserir o debate sobre segurança pública. Porque no senso comum, quando se fala de segurança pública, e sobretudo quando se fala de segurança no Rio de Janeiro, isso está muito colonizado por um debate sobre militarização, sobre lógica de guerra, de enfrentamento, e parece que segurança pública é sobre ganhar essa guerra, né? E como que vocês fazem na Redes para tirar o debate de segurança pública desse campo tão fechado e tão militarizado, até no
próprio discurso, né? De que o que é sobre guerra, que é sobre enfrentamento. Como que vocês fazem isso para situar em outro lugar o que é segurança pública? Então, acho que a gente está aprendendo, né? A gente se refaz o tempo todo para pensar como que a gente fala sobre segurança pública. Como que a gente fala sobre... Às vezes, em dia de operação, a gente vai conversando com o morador porque é o momento que eles são mais sensíveis para ouvir na rua, né? Então, às vezes eu falo, segurança pública é um direito. E aí os moradores, assim, um coro, nossa, mas não é direito. Porque segurança pública não foi vista e não é vista, nunca foi experimentada como direito, né? Essa ideia de uma democracia, as pessoas estão falando, como é que a Maré votou em alguns governantes. Democracia existiu para algumas pessoas do Brasil, né? Democracia, segurança pública enquanto um direito nunca chegou para a favela, né? Aí esse risco à democracia e risco aos direitos que a gente está vivendo hoje, é muito difícil falar na favela, porque na verdade essa galera esse direito foi negado a ela cotidianamente. Então eu acho que esse discurso da segurança pública militarizada, belicista, numa pauta de uma construção de um cenário de guerra, não é novo. Então eu fico espantada como algumas pessoas ainda falam, é muito novo desses novos governantes. Não. Historicamente a favela foi tratada a partir de uma atuação repressiva, violenta, belicista, de uma estratégia de guerra. Não é novidade. O que acontece agora, que é muito grave, é que você tem os governantes legitimando essa fala. E aí eu acho que isso impõe vários desafios pra gente. Já vinham impondo, né, vários desafios, mas que é pensar como é que você fala sobre isso. Porque, por exemplo, a Maré tem 140 mil habitantes. Eu tenho que falar com você, a gente tem que tentar falar com o máximo que a gente pode. 140 mil é difícil. Aí eu fico pensando, por exemplo, quem vai ouvir um podcast? A velhinha, a Zezinha que fica ali na esquina, ela ouve o podcast? Ela não vai ouvir. Quem vai ouvir é uma parcela, uma juventude que tá mais ligada às redes sociais. Pra dona Zezinha, a gente faz um jornal comunitário que roda uma vez por mês, porque ela lê, ela recebe na porta. A gente faz um jornal comunitário, né, o Maré de Notícias, que a gente entrega de porta em porta na Maré. Então a dona Zezinha vai ler o jornal. Um jovem que tá no pré-vestibular, às vezes é isso, ele não quer discutir direitos humanos, mas ele quer passar no vestibular, não quer passar? Então vamos discutir, vamos provocar que eles façam redações sobre segurança pública e a gente provoca uma discussão dentro da sala de aula. Com uma juventude que é uma juventude mais hipster, que eu falo, né, que é uma galera que tá mais ligada nas redes sociais, vamos lá fazer podcast, GIF, fazer outras formas. Então, assim, eu costumo falar que dentro da Maré temos várias marés. E aí não tem como você falar assim, vamos falar com os favelados. Não dá pra falar. Vamos falar com os marenses. Tem muitos marenses. Então é entender o que funciona pra cada público. E eu costumo dizer que a gente só faz isso quando a gente incorpora essas pessoas pra pensar. Então, por exemplo, a gente no Eixo Segurança Pública, a gente tem 12 pessoas trabalhando com a gente. Então, tem pessoas que são da Maré, pessoas que não são da Maré, tem pessoas que são mais velhas, pessoas que são mais novas, pessoas que são brancas, pessoas que são negras. Essas pessoas juntas vão pensando essas estratégias de como a gente dialoga. E aí essas pessoas, a partir das suas trajetórias, elas vão ajudando a gente a pensar como é que a gente fala sobre segurança pública. Acreditar que tem um modelo único de falar é muito difícil. Ouvindo você falar, Lidiane, a gente ficou pensando quanto que nas discussões sobre segurança pública, juntamente com essa lógica militarizada, tem um pouco envolvimento e pouca participação das comunidades que são afetadas por essas políticas e pelas pessoas que são os principais alvos da política de segurança pública militarizada também. E a Redes da Maré, ela já produziu diversos materiais que de alguma forma questionam essa lógica, quando faz entrevista, quando coleta testemunhos, isso que você estava falando de ir na escola e pensar uma proposta das crianças redigirem cartas discutindo esse tema. Então, como se dá para vocês, então, essa articulação e qual que é a importância de ouvir essas histórias? Pensando, então, em propostas de aumentar esse controle social das ações do Estado mesmo. Então, na verdade, eu acho que as cartas, né, não sei até que ponto isso chegou por aqui, por São Paulo, mas as cartas eu acho que é um bom exemplo disso. A gente fica sempre pensando, não dá pra gente fazer incidência política se a gente não traz a participação do morador. Então, mesmo que eu fale alguma coisa que não sou da Maré, eu tô construindo isso com pessoas de lá. Porque falar publicamente sobre segurança pública ainda causa muito medo para as pessoas. E aí a gente fica sempre pensando como é que a gente vai provocar esse debate, fazer com que as pessoas falem. Então, entender que existem formas diferentes das pessoas se engajarem. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de 20 mães que a gente atende que perderam seus filhos. Dessas 20 mães, 2 vão pegar o microfone, vão falar de maneira forte e que vão participar de atos, vão ocupar espaços públicos. Mas
Mas as outras mães têm um papel fundamental, porque às vezes elas não vão pegar o microfone num ato, mas elas estão conversando com a vizinha. Então, a gente valoriza muito como que cada um se engaja nesse processo. Então a gente precisa de alguém que fale no microfone, a gente precisa de alguém que faça a campanha. A gente tem uma campanha, né? Somos da Maré, temos direitos, que é uma cartilha que diz o que a polícia pode ou não pode fazer. As mães, por exemplo, levam as cartilhas para casa e vão falando com seus vizinhos. Isso é super importante. E aí a gente ficou pensando... A gente tem uma ação coletiva, né? Uma ação civil pública na Maré, que é a primeira ação civil pública proposta por uma favela para pensar a segurança pública. E essa ação vem desde 2016. Em 2017, ela teve uma decisão liminar que o Estado tinha que cumprir uma série de medidas para reduzir as violências durante as operações policiais. E aí, a gente começou a perceber que a ação civil pública e aquelas decisões era uma ferramenta de incidência e de controle social. Então, a gente, a partir de uma decisão que vem lá da justiça, né, que vem lá de algo que é muito distante da favela, a gente traz isso para dentro da favela e começa a discutir com os moradores. Olha essa ação, a gente precisa cobrar essa ação. E não adianta a gente ter um papel, né, ter uma nota, ter uma decisão que tá lá, longe, e ela não é apropriada por essas pessoas. Então a gente vem desde 2016 fazendo essa discussão sobre a importância da ação civil pública, e em junho desse ano, a juíza fez um pedido de suspensão dessa ação. E aí, dentre as alegações, ela diz que o Poder Executivo pode ter autonomia de fazer a política pública, e ela aponta a escassez das denúncias. Porque, de fato, é muito difícil pro morador que teve sua casa invadida ir lá na porta da delegacia registrar isso. As pessoas têm muito medo. Então a gente falou, como é que a gente vai levar a voz dos moradores? A gente precisa que essa ação civil pública, né, que esse processo, que é um processo jurídico, duro, ele entenda o que acontece aqui. E que não seja redes falando, que sejam os próprios moradores falando. Então a gente recolheu, né, a gente fez uma articulação envolvendo as associações de moradores, as organizações locais, as escolas, para que os moradores escrevessem cartas direcionadas à justiça, né, a juíza, ao desembargador, dizendo da importância da ação civil pública e o que acontecia na operação policial. A ideia da gente era que aquelas pessoas, possivelmente, que assinam aquela decisão, nunca entraram numa favela e nunca conheceram uma favela em dia de operação policial, e elas precisavam conhecer. Então a gente recolheu 1.509 cartas e entregamos no Tribunal de Justiça no mesmo dia que a Defensoria Pública, que é a autora da ação civil pública, entrou com recurso pedindo a retomada da ação civil pública. Então, 2 dias depois, a gente teve uma resposta positiva, que foi o desembargador, que é responsável por aquela ação, ele pediu a retomada, restabeleceu a ação civil pública, que pra gente é uma vitória. A gente vive hoje, né, no contexto de hoje, a gente vive com pequenas vitórias. Sim. Pra gente foi uma pequena vitória, porque, de alguma maneira, a gente trouxe a narrativa de quem vive isso, encontrou uma estratégia de trazer essa narrativa pra dentro de um processo duro, burocrático, e que muitas vezes muito distante da realidade. Aí depois disso tudo, né, você tem as falas do governador e do presidente do Tribunal de Justiça dizendo que as cartas estariam cumprindo o interesse de grupos armados, de traficantes. Aí eu fiquei imaginando, né, porque as pessoas, pra mim, eu acho que essas pessoas são muito distantes. Eu fiquei imaginando um traficante indo com uma arma em 1.500 pessoas para fazer essas pessoas escreverem. Isso é fora da realidade. Essas pessoas estão tão distantes do que acontece na favela que elas falam essas coisas publicamente como se isso não tivesse problema nenhum. Imagina um traficante indo de escola em escola, gente, para botar para escrever. E aí eu acho que reforça uma perspectiva pra gente que é super importante. A gente só vai fazer incidência na rede, né, a partir da Rede da Maré, se for construído coletivamente, se for construído a partir desse lugar. Se não for construído com essas pessoas, não faz sentido. Então a gente se entende como um mediador. A gente hoje, né, a partir do trabalho da rede de 20 anos, a gente tem uma articulação dentro e fora da Maré muito forte, que a gente utiliza para levar a voz de quem vive lá. Lidiane, contando essa história, né, das cartas, eu imediatamente lembrei de você falando dessa maneira diferente que os moradores têm nessa luta. Então, tem a mãe que vai pro microfone e tem as mães que estão falando com as vizinhas. Isso me faz querer ouvir um pouco como vocês veem o papel das crianças nessa luta também, porque esse caso, eu acho que é uma coisa muito inédita nas histórias de militância, que não é diretamente dos direitos da criança recortado, colocar protagonismo de pessoas jovens na militância,
militância, né? Então, como que vocês trabalham isso? Que papéis que vocês veem que as crianças podem cumprir na luta que vocês têm também? Eu acho que a gente precisa pensar, às vezes a gente olha a criança e a gente, criança não... As crianças sentem. As crianças vivem, as crianças elaboram sobre isso. E a gente precisa cada vez mais ouvir elas. Eu costumo dizer, meu sonho, na verdade, é que as próximas gerações que venham, né, não tenham que viver isso, que uma criança de 9, 10 anos a Maré tá vivendo. E eu só vou conseguir construir isso e pensar isso se eu ouvir elas. Elas formulam, elas pensam, elas refletem. E elas sofrem um impacto, né? Por exemplo, é absurdo o quanto que essas crianças, o direito à educação legado a essas crianças, né? A gente fez um cálculo, a gente tem um boletim que se chama Boletim pelo Direito à Segurança Pública na Maré, que a gente monitora os impactos dos confrontos armados. Então, enquanto, né, a polícia tá falando lá, apreendemos tantos quilos de drogas, apreendemos isso, a gente começou a criar outros indicadores para disputar essa narrativa do que era um sucesso na operação policial. Então, a gente começou a contar quantos dias as escolas fecham, quantos dias os postos de saúde fecham. E é assustador a quantidade de dias que as escolas fecham, né? Tipo, a gente fez um cálculo lá na Redes que, se continuar fechando nesse mesmo ritmo, um aluno na Maré que deveria estudar 14 anos, ele vai estudar 2 anos e meio a menos do que qualquer aluno da cidade. Como é que você quer que esse jovem se prepare para chegar num vestibular, para uma universidade pública? Porque a gente quer eles lá na universidade pública, né? Como é que a gente vai colocar esses jovens na universidade pública? A gente vai fortalecer essa entrada se esse menino está estudando 2 anos e meio a menos do que qualquer outro aluno da cidade. Então é um absurdo. E a gente só vai fazer isso se a gente escutar isso. Isso porque é um dado que a gente consegue quantificar. Pensa o impacto na saúde física, na saúde mental, número de evasões que a gente não consegue mensurar ainda. Então você tem uma geração porque normalmente a gente fala sempre assim, o impacto da violência armada, a morte. Quando a gente fala de violência armada, a gente está falando de outros impactos. Impactos de direitos que são negados. Impacto para essa criança que tem menos dias de aula, essa criança que não consegue fazer o seu desenvolvimento social, psíquico, emocional, da mesma forma como qualquer outra criança. Do trabalhador que às vezes é mandado embora porque chegou atrasado no trabalho porque estava tendo tiroteio perto da casa dele. Então, assim, tem outros impactos que a gente precisa falar. A morte, eu acho que é o mais grave das violações, sem sombra de dúvida. Mas para quem vive na favela, existem muitos outros impactos que dificultam o viver ali, dificultam o desenvolvimento pessoal, mas também o desenvolvimento coletivo de todo um território, né? Lidiane, te ouvindo falar, eu fiquei pensando muito o quanto o debate sobre segurança pública ele é articulado, né, numa lógica de direitos civis, como a vida, direito à integridade pessoal, e o que a gente percebe é que quando a Redes da Maré faz esse debate, ela consegue indicar muito claramente que, na verdade, falar sobre segurança pública é falar sobre direitos sociais, como educação, como saúde mental também, não só saúde física, é falar sobre uma articulação de políticas públicas que muitas vezes o Estado deixa de considerar quando ele desenha qualquer tipo de política voltada para a garantia do direito à segurança pública. E eu acho que isso é muito interessante quando você coloca aqui. Sim. Aí, ainda dando continuidade um pouco a esse tema, Lidiane, você falou bastante da importância da ação civil pública, né? Que inclusive vem nesse contexto que vocês fizeram a entrega dessas cartas. E essa ação civil pública, então, mostra essa articulação com a Defensoria Pública do Rio. A gente queria ouvir um pouco, até porque você mencionou o tema de acesso à justiça. Como que vocês na Maré avaliam a entrada da Defensoria para esse trabalho, a capacidade que ela tem tido ou não de promover acesso à justiça e, mais do que isso, de se engajar num debate sobre acesso à justiça na interface com segurança pública? Costumo dizer que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é um respiro de democracia em meio a esse caos que a gente está vivendo, né? Então a gente tem hoje, eu acho que não só a Redes da Maré, como a maior parte dos movimentos sociais, entende a Defensoria Pública como um dos principais parceiros, né? Sem contar que é um dos principais mecanismos de acesso à justiça. Então, um dos nossos trabalhos é pensar como é que a gente articula com o poder público. Que é isso, é o poder público que tem que dar conta. Então, a gente tem uma articulação muito forte com a Defensoria Pública, mas também com o Ministério Público. Lá no Rio de Janeiro você tem um grupamento de apoio estratégico para a segurança pública.
Pública, que a gente tenta, na verdade, fazer reuniões. Então, a gente vai desde um processo de atendimento individual, então, pessoas que foram vítimas diretas, né, individualmente formalizam suas denúncias na Defensoria Pública e no Ministério Público, mas também pensar em processos coletivos. E aí eu acho que a ação civil pública é uma experiência. A gente consegue identificar quais são as principais violações, conversa com a Defensoria topa fazer uma ação coletiva, o Ministério Público também chega junto, mas com todos os limites, né, que se tem hoje, né? Por exemplo, o Ministério Público é o responsável por fazer o controle da atuação policial, da atuação de qualquer serviço público, inclusive da atuação policial. Hoje você tem uma dificuldade de fazer esse controle por parte do Ministério Público é muito forte. E aí, o que você vai fazer com isso, né? Então, acho que o papel um pouco da gente, enquanto movimento social, é pressionar, mas também pensar junto com esses atores do Estado, como que a gente cria estratégias de fortalecer a perspectiva de justiça. Então, a gente fica sempre num processo que é chato, às vezes, a gente fica pressionando, é chato se ser pressionado, mas, ao mesmo tempo, a gente, enquanto movimento social, precisa também construir junto. Então, agora, por exemplo, a gente tem conversado com a Defensoria Pública para inaugurar um polo da Defensoria Pública dentro da Maré. Pra gente é fundamental, a gente quer discutir justiça, então a gente tem que facilitar o acesso à justiça. Ter um polo da Defensoria Pública, por exemplo, é fundamental dentro da Maré, que tem 140 mil habitantes. E aí é isso. Aí tem todos os limites. Por exemplo, mas a gente não tem um espaço lá. Então por enquanto a rede pode ceder um espaço. Como é que a gente constrói isso? A rede, junto com a Defensoria, vem fazendo várias reuniões para pensar esse núcleo junto com outros atores locais. Então, assim, quando você tem aí uma instituição como a Defensoria Pública, que está muito aberta, faz a sua autocrítica, formula e se reformula na prática, é muito mais fácil você dialogar e você propor ações. Então, hoje no Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, eu acho que a Defensoria Pública, dentro do campo do poder público, é um dos principais atores que a gente conta e que topam também as nossas loucuras, porque a gente também inventa um monte de coisa que todo mundo fala assim, não vai dar certo. Vai dar, vamos lá, vamos junto que vai dar certo. Então, acho que tem essa coisa, a gente acha que é muito importante fazer denúncia, é muito importante criticar, mas o nosso papel, enquanto uma organização de base, também a gente critica, mas a gente quer formular junto qual é a solução desse problema. Senão a gente vai dar na mão do outro a solução desse problema e aí vai vir, não pode falar merda, né? Vai vir merda de novo. Não, é muito bom te ouvir falar, porque exatamente essa proposta de construir um polo estar no espaço para construir coletivamente com as pessoas que vivem na Maré, propostas tanto de ações judiciais quanto de intervenções. E aí você falou um pouco como vocês produzem dados, né, tanto no boletim da Maré, como vocês produzem o jornal e vários materiais de comunicação. E de alguma forma esses materiais chegam também no judiciário, como chegou na ação civil pública. E quais são essas dificuldades e estratégias pensadas por vocês ao produzir esses dados para incidir de alguma forma em atores como o Ministério Público, como o Judiciário? É mais difícil chegar nesses atores ou é mais difícil mobilizar, por exemplo, a opinião pública, as grandes mídias com essas informações? Como que funciona isso? Se isso é algo que está em jogo quando vocês pensam em como apresentar, né, todas essas informações que vocês coletam juntamente com os moradores? Eu costumo falar que a comunicação, a gente tem um setor de comunicação da Redes, né? Eu falo assim, eu acho que a comunicação da Redes é um dos campos de maior desafio, porque a gente tem que falar com o morador, porque pra gente comunicação é ferramenta de mobilização, a gente tem que falar com as organizações locais, a gente precisa falar com os pesquisadores, com os influenciadores, a gente precisa falar com a mídia, a gente precisa falar com o poder público. Então, pensar isso tudo é um baita desafio. E aí eu acho que é isso, a gente vai encontrando formas de comunicar. Então, por exemplo, pra gente, o boletim pra uma juventude que pega o boletim, fala assim, o boletim é careta. Porque o boletim vem com dados quantitativos, apresenta metodologia, a gente tem uma metodologia muito consolidada, que é isso, enquanto uma organização de favela, a gente ainda é o tempo todo obrigado a
a provar que a gente está produzindo conhecimento, que a gente está fazendo a ciência também, porque as pessoas acham que produção de conhecimento está num outro lugar que não é a favela. Então a gente faz um boletim escreve um boletim que pode parecer meio careta mesmo, vai lá, metodologia, todo separadinho, metodologia, como é que a gente chegou, discussão, os dados, discussão crítica. Porque o boletim, o papel, né, do boletim, ele é uma ferramenta, uma forma. O boletim, possivelmente, ele vai comunicar com o poder público, ele vai comunicar com os pesquisadores, ele vai comunicar com quem é da Maré e que está estudando sobre o tema, que quer saber mais. Mas aí, do boletim, a gente tem que pensar como que a gente faz todo o resto. Então, a gente tem que pensar como é que a gente comunica para a mídia. Então, a gente tem todo um trabalho de articulação com a grande mídia. Eu, no princípio, não gostava. Eu achava assim, ai, meu Deus, lá vem os jornalistas. E depois eu fui entendendo que falar com a mídia é muito importante, inclusive para mobilizar para dentro da Maré. O tempo que a gente gasta para botar nas redes sociais, quando a gente vai no Fantástico, a gente atinge muito mais do que nas redes sociais. Um morador para você na rua. Eu te vi lá, ó. Isso tem um impacto, né? Porque o cara tá vendo alguém que tá falando um outro ponto de vista sobre o lugar onde ele vive, o lugar que ele ajuda a construir. Então, a gente também acha muito importante disputar essa narrativa com a grande mídia. Às vezes é chato, né? A gente que vem no movimento social, às vezes não tem muita paciência com isso, porque a vida é muito corrida. Mas estar na grande mídia é também disputar essa narrativa sobre o que é favela, o que é segurança pública, o que é uma operação policial. Senão alguém vai falar o que é e vai ficar lá como se fosse uma verdade absoluta. Então, acaba que a gente vai usando muito dessas ferramentas. Então, a gente tem uma rede aí de pesquisadores, movimentos sociais, de dentro e de fora da Maré, né? De pessoas que estão ligadas a cargos públicos, que a gente utiliza muito para pensar como é que a gente disputa essa narrativa do que é o direito à segurança pública na Maré. Sem essas pessoas, sem dialogar com essas pessoas, sem articular essas pessoas, a gente não consegue fazer essa disputa na cidade. E a gente precisa, como eu disse antes, a Maré não é um gueto, a Maré é cidade. E as pautas da Maré têm que ocupar a cidade, e a cidade tem que se responsabilizar a encontrar soluções coletivas sobre os problemas que acontecem ali. Se a gente acreditar que os moradores da Maré sozinhos têm que formular as soluções, a gente não vai avançar. Então, o deputado que está lá, o vereador que está lá, né? O promotor, o defensor público, o jornalista, o pesquisador, o artista, todo mundo tem responsabilidade com o que acontece na Maré. E todo mundo tem que se implicar com o que acontece na Maré. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que agora a gente vai encaminhando para encerrar o episódio. E aí tem algumas perguntinhas que a gente faz para todo mundo que a gente quer fazer uma discussão conjunta a partir delas, né? A primeira coisa, acho que é, diante de tudo que você falou, Lidiane, é entender o que te move a continuar nessa luta que é difícil pra caramba, né? É difícil pra caramba, tem muita resistência, tem muito estigma. E como você falou logo no começo, né? A gente tá num momento particular de legitimação ainda desse mundo absurdo de violação, né? Então, o que te move? O que te faz continuar nesse trabalho? Então, na verdade, eu vim do serviço social, né? E quem é universitário sabe, né? O serviço social é extremamente marxista, comunista e tal. Então, eu acho que eu trago ainda um pouco disso. Eu acredito que a gente precisa refundar essa sociedade, a gente precisa construir uma nova sociedade. Eu acredito, na verdade, que eu sou uma formiguinha que tô aqui tentando caminhar na construção de uma nova sociedade. De uma sociedade que seja menos desigual. De uma sociedade que entenda que o direito é para todos, não para alguns. Então, acho que, na verdade, o que me move eu acho que eu não vou estar viva para ver essa nova sociedade. Eu também nem tenho filhos ainda para pensar, vou deixar para os meus filhos. Mas eu fico pensando que cada um de nós tem uma corresponsabilidade de mudar essa realidade que a gente vive, essa realidade tão desigual, tão racista, tão sexista. E a gente só vai fazer isso se a gente colocar o nosso corpo no processo, se a gente se dedicar. É isso. Às vezes eu fico pensando assim, eu poderia fazer isso de militante, esse trabalho que a gente faz ser uma militância e trabalhar com outra coisa. Não, a gente precisa trabalhar com isso, porque isso desgasta e a gente precisa estar focado. Então, eu acho que o que me move, na verdade, é um sonho, é uma utopia de que ainda vai ter uma outra sociedade, uma sociedade menos desigual. Talvez eu não vá ver, talvez meus sobrinhos não vão ver, mas que a gente vai experimentar isso para as outras gerações. É a sociedade do jeito que tá. Eu olhar pelo Jornal Nacional, pra mim, não dá, né?
Efetivamente não. E você falou um pouco sobre colocar esse corpo nessa atuação também. E tá atuando com temas tão difíceis como segurança pública, militarização. Como você faz no seu dia a dia para se cuidar de alguma forma dentro de toda essa militância que é também, né, trabalho, como você disse? Então, a gente que vem de classe popular, a gente tem muita dificuldade, assim, de entender essa coisa do autocuidado, né? A classe média faz isso muito, né? Eu faço terapia, então minha família me achincalha o tempo todo porque eu faço terapia. Porque, mas não é terapia. Aí faz yoga. Mas não é yoga, pô, não sei o que. Isso é coisa da classe média. Mas eu acho que eu costumo falar, né? Aí, numa perspectiva muito pessoal minha, eu acessei a universidade, a partir da universidade, a partir do meu trabalho, eu acessei um monte de outras coisas. Então, se hoje eu tenho condições de acessar uma aula de yoga, uma terapia, vambora, cara. Então, eu acho que a gente tem que se permitir. Eu acho que às vezes essa coisa do autocuidado é meio piegas, né? Porque tem algumas pessoas que têm acesso. Eu me sinto privilegiada. É isso. Eu consigo pegar parte do que eu recebo pra pagar uma terapia, né? E às vezes eu me sinto mal com isso, porque eu tenho muitas outras pessoas que não conseguem fazer isso. O autocuidado também é um direito que é negado pra população mais pobre, isso. Mas o nível de estresse, né, do que eu vivo, né, o nível de risco, ou eu me cuido, ou daqui a pouco eu vou pifar. Então, cada vez mais eu tenho pensado que eu tenho que me cuidar. Então, pra mim, fazer terapia é uma forma de cuidado. Pra mim, voltar pra universidade, agora eu voltei pro doutorado, falei que eu não ia voltar, eu não quero a universidade, não sei o quê. Ou eu estudo, ou eu vou morrer, entendeu? Estudar pra mim é uma terapia. Tentar entender essa loucura que a gente vai viver. Tá vivendo e vai viver, né? Beber, eu gosto de beber. Beber é uma terapia, no bar é uma terapia. Então, assim, tem várias formas de você fazer um autocuidado. E sempre eu penso, aí eu acho que é um processo meu, outro dia eu tava conversando com o pessoal lá da Rede da Maré, tá ruim, mas pode ficar pior. A tendência é ficar pior. Ou a gente se fortalece pra aguentar, e aí vai, toma cerveja, vai pra praia, sei lá, faz qualquer coisa. Ou você não vai aguentar o rojão. E, pô, tá ruim com você. Sem você vai ser pior ainda. Então, eu tenho muito eu acho que desde do processo eleitoral do ano passado, veio sempre pensando isso. Tá ruim, mas vai ficar pior. Tá ruim, mas vai ficar pior. Então, eu tenho que pensar como que eu me fortaleço pra ajudar, né? Pra colaborar. Bom, pra gente fechar, Lidiane, esse programa que foi muito potente, eu tenho certeza que quem tá escutando deve estar muito tocado por essa luta. E pra gente fechar, então, a gente queria pedir pra você ajudar a gente nesse processo de fazer circular ideia, reflexão, materiais que estimulem as pessoas a continuarem pensando, a continuarem quererem se engajar em luta por direitos. A gente gosta de chamar esse momento de fazer uma transmissão. Então, Lidiane, se tiver alguma coisa que você leu, ouviu, gostou, passa adiante pro pessoal também ter contato. Então, na verdade, eu vou fazer 2 convites a partir da Maré, né? No site da Rede da Maré, que é rededamaré.org.br, você tem os boletins pelo direito à segurança pública, que eu acho que fala um pouco dessa realidade, e também tem o livro Testemunhos da Maré, que foi escrito pela diretora da Rede da Maré, diretora e fundadora Eliana Souza Silva, no doutorado dela, e que traz narrativas sobre como a violência armada atravessa o cotidiano de quem mora na Maré. Então, acho que é muito importante todo mundo ter acesso a isso. Como eu disse, o que a gente produz é conhecimento, e conhecimento é de todos, e todos precisam entender o que acontece na Maré, e eu acho que essas indicações são, eu acho que o que eu percebo de mais primoroso pra gente discutir segurança pública a partir da Maré. Lidiane, a gente só tem a agradecer. Eu acho que eu e a Raquel, pra nós foi muito importante te ouvir. Vamos também olhar essas recomendações, a gente já olhou algumas, e realmente o material que a Redes da Maré produz é muito importante, é produção de conhecimento, e é importante que todo mundo tenha acesso. E é esse chamado da corresponsabilização, né, Sim, eu acho. É o chamar pra corresponsabilização, que não é só do ator público, do ator político, mas é de cada um, de se responsabilizar, de conhecer e de poder de alguma forma fazer frente a isso, porque hoje a gente tem diversas formas pra atuar. Eu acho que aqui você colocou milhares de estratégias possíveis dentro de cenários muito difíceis e de muita violência. Então fica toda essa reflexão pra vocês. A gente quer pedir o feedback de quem nos ouviu aqui hoje também, e te agradecer mais uma vez, Lidiane, por dividir um pouco da sua história e da sua luta com a gente. Muito obrigada, Lidiane. A gente espera poder te encontrar mais vezes aí nessa caminhada e também fortalecer pra continuar juntas
nesse sonho para um mundo diferente, né? Obrigada. Bom, obrigada a quem escutou a gente aqui até o final também. Lembrando que vocês podem continuar conversando com a gente pelas redes sociais. A Redes também tá nas redes sociais, né? E vocês podem ter contato. A gente vai estar aqui na descrição do episódio as redes das redes. da Redes. Então, sigam aí, continuem acompanhando. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.